Olá, amigo portista. Este é o teu espaço, o teu refúgio, o sítio onde se fala do Porto com alma, com garra e com verdade. Aqui não há filtros, não há frieza, não há distanciamento. Aqui há emoção, crença e aquela paixão que só quem é dragão entende. Se és daqueles que vibra com cada golo, que sofre com cada injustiça e que sente orgulho mesmo nas derrotas, então estás no sítio certo. Porque isto não é um canal de futebol, é um canal de portistas, feito por quem sente, vive e respira o Porto todos os dias. Aqui vais ouvir o que poucos têm coragem de dizer, vais sentir o Porto em cada frase e vais perceber porque é que, contra tudo e contra todos, continuamos de cabeça erguida. Por isso, antes de seguirmos, faz o que um verdadeiro dragão faria. Deixa o teu like, ativa o sininho e subscreve o canal, porque o que vem aí vai mexer contigo. E acredita, o que vais ouvir agora vai incendiar as conversas entre os portistas. Nos últimos dias, muito se falou. Falaram de falta de criatividade, de dificuldades no ataque, de uma equipa menos brilhante do que o costume, mas quem conhece o Porto sabe, quando começam a duvidar, é aí que o dragão acorda. E foi exatamente isso que aconteceu quando Francesco Farioli apareceu na conferência de imprensa antes do jogo com o Moreirense. Sem dramas, sem pressas, apenas com a confiança de quem sabe o que está a construir, o treinador italiano respondeu com serenidade e deixou claro que o Porto não vive de emoções, vive de trabalho, de rigor e de resultados. Contra o Benfica tivemos 3 grandes oportunidades e não concedemos nada. Não estamos aqui para análises emocionais. Foi direto. Porque quem é Porto não se perde em barulho. O Porto fala no campo, mostra no treino e responde com vitórias. E quando alguém lhe perguntou se faltava criatividade, ele sorriu e devolveu com factos. Desde que estou aqui, ganhamos 92% dos jogos. 92% dragão. É mais do que um número, é a prova de que há consistência, de que o grupo acredita e de que o projeto está firme. Farioli não se esconde atrás de desculpas nem procura culpados. Assume, exige e melhora. Reconheceu que há margem para crescer, que há momentos em que o toque final falha, mas deixou no ar o tom de quem não aceita menos do que a perfeição. Porque no Porto, jogar bem não basta. É preciso dominar, controlar e fazer sentir o peso do símbolo. Há em Farioli uma frieza italiana que equilibra a chama portista. Ele observa, ajusta e mantém o grupo com os pés no chão e o coração no topo. E é por isso que o balneário acredita, porque vê nele alguém que não se deixa levar nem pelo elogio fácil nem pela crítica ruidosa. O Porto de Farioli é uma equipa que trabalha em silêncio, que reage com caráter e que transforma cada tropeço em combustível para a vitória seguinte. E o jogo com o Moreirense chega no momento certo. Um campo difícil, um adversário que tem surpreendido, mas também uma oportunidade perfeita para o Porto voltar a mostrar quem manda. Porque no fim, o que distingue o Porto dos outros não é o talento, é a atitude. E Farioli sabe disso. Disso sem precisar do gritar. Podemos fazer melhor, claro. Mas o caminho é este. Com ele no comando, cada treino é uma promessa e cada jogo é uma declaração de força. O Porto não se afasta do que é, sofre, luta, reage, vence. O Porto é emoção contida, é disciplina com alma, é método com garra. E essa é a fórmula que está a moldar um grupo que ainda vai dar muito que falar. Mas acredita, dragão, o melhor ainda está para vir. Porque se Farioli fala de crescimento, há um nome que já está no centro dessa transformação. Um jogador que carrega talento puro e está prestes a despertar em grande. Sim, o que vem a seguir é sobre Gabri Veiga, e o treinador foi claro, o seu momento está a chegar. Há jogadores que chegam devagar, mas deixam a marca para sempre. E Gabri Veiga é um desses. Um talento que nasceu para brilhar e que o Porto está a preparar com paciência, com rigor e com a certeza de que o seu momento vai chegar. Durante semanas, muitos perguntaram por ele, muitos quiseram saber por que motivo o espanhol ainda não tinha mostrado tudo o que prometia, mas Francesco Farioli, com a calma e a lucidez de quem entende o processo, explicou tudo, e quando Farioli explica, o balneário escuta. O Gabri teve um início de época complicado, pequenas lesões e outros problemas que atrasaram a sua progressão. Palavras simples, mas carregadas de confiança. Porque o treinador não fala em tom de dúvida, fala como quem acredita. Farioli vê em Gabri algo que poucos conseguem ver, o brilho do talento bruto que ainda está a ganhar forma, o potencial de quem, quando estiver no ponto certo, vai incendiar o dragão. Trabalha muito e presta atenção a todos os detalhes, à alimentação, à recuperação, à forma física. É um jogador explosivo e precisa de estar no auge para mostrar o que vale. E é esse cuidado que define o Porto atual.
Nada é deixado ao acaso. Aqui, cada treino é ciência, cada jogo é estratégia, cada jogador é tratado como uma peça de um plano maior. Gabri está a aprender a viver o Porto por dentro, a sentir o que é jogar com o peso da camisola, a entender o que significa cada passe, cada pressão, cada toque no relvado. E o treinador não tem pressa, porque sabe que a pressa é inimiga da grandeza. Farioli quer o espanhol pronto, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Quer que ele entre em campo e sinta que está a representar mais do que a si mesmo, que está a representar uma história inteira. E quem vê os treinos no Olival sabe, Gabri está a crescer. O toque está lá, a visão está lá, o instinto está a voltar. Falta apenas aquele clique, aquele momento em que tudo se alinha e o talento explode. E esse momento está cada vez mais perto. O treinador foi direto. Ainda não vimos o melhor dele, mas vamos ver. E quando isso acontecer, vai ser o Gabri que todos esperam. E esta frase soou como uma promessa, não apenas a ele, mas aos adeptos. Porque todos no Porto sabem que há algo de especial naquele pé direito, algo que pode mudar jogos, algo que faz o público levantar-se. Mas há mais. Farioli sabe que o futebol não é só talento, é também superação. Às vezes ganhas, às vezes perdes, mas o importante é reagir como equipa. E Gabri está a aprender exatamente isso. Está a aprender a reagir, a adaptar-se, a lutar pelo lugar, a provar que pertence a este Porto que não aceita meias medidas. O futuro está a ser preparado com calma, e o Dragão, que conhece o som da paciência, sabe esperar. Quando o espanhol estiver no ponto certo, vai explodir. E quando isso acontecer, o Dragão vai rugir alto, porque o Porto é o palco onde os que acreditam transformam o potencial em história. E enquanto Gabri se afina para o seu grande momento, há outro adversário que se prepara para medir forças com o Porto. Um adversário que em casa tem sido quase imbatível. E Farioli, conhecendo bem o terreno que vai pisar, deixou um aviso. O Moreirense não é apenas mais um jogo, é uma batalha que vai exigir o melhor do Porto. Quando Francesco Farioli fala, não fala apenas para a imprensa, fala para os jogadores, para os adeptos e para todos os que vivem o Porto de alma e coração. Na antevisão ao duelo em Moreira de Cónegos, o técnico italiano voltou a mostrar o que o distingue: equilíbrio, humildade e uma confiança que nunca abana. Enquanto muitos esperavam explicações longas, Farioli preferiu dar uma lição simples, de futebol e de caráter. O Moreirense é a equipa com o melhor registro em casa. Ganhou todos os jogos. É uma equipa bem treinada, muito organizada e que sabe o que quer. Vai exigir muito de nós. Foi direto, sem adornos. Porque o treinador sabe que não há jogos fáceis, sabe que cada campo é uma guerra e que o Porto tem de entrar sempre como Porto, com respeito, mas também com autoridade. Nos últimos dias, choveram comentários, opiniões e críticas emocionais depois da derrota em Nottingham. Muitos falaram sem entender o que se passa dentro de campo. Mas Farioli, com a calma que o caracteriza, respondeu à sua maneira. Vi muitos comentários, e muitos foram emocionais, não tanto pelo futebol. Eu vi uma equipa corajosa, que tentou jogar, que pressionou e que defendeu bem. E é esta serenidade que impressiona. Porque no meio do barulho, o treinador mantém o foco. Ele sabe o que tem entre mãos. Ele vê todos os dias o que nós só vemos ao fim de semana. O trabalho, o sacrifício, o grupo unido, os miúdos a crescer e os experientes a segurar o balneário. Farioli olha para o Porto como quem olha para uma família. E quando fala dos adeptos, é com gratidão genuína. Os adeptos estiveram conosco. Sentiram que demos tudo. É essa conexão que nos faz mais fortes. Palavras simples, mas verdadeiras. Porque no Porto, o apoio não é só nos festejos, é também nos dias duros, nos empates sofridos e nas derrotas amargas. O Porto não tem adeptos de ocasião, tem crentes, tem gente que vive o clube com fé. Farioli falou com respeito, mas também com garra. Recordou que até nas vitórias ele é o primeiro a exigir mais. Depois do 3-0 ao Rio Ave recebi elogios, mas eu estava furioso. Não jogámos bem e eu sabia disso. Esta é a diferença. No Porto, ganhar não basta. É preciso convencer, é preciso jogar a Porto. E é esse padrão que o italiano está a incutir. O treinador quer uma equipa que não se contente com pouco, que luta até ao fim e que encare cada jogo como se fosse o último. E é isso que o Porto vai levar para Moreira. O espírito do dragão, a alma da montanha, o peso da história e a fome de quem nunca se dá por satisfeito. A mensagem é clara. Foco total, respeito máximo, ambição sem limites.
O Porto vai entrar em campo com a força de quem quer mais e sabe que pode dar mais. E os adeptos, que nunca falham, estarão lá, nas bancadas, nas ruas, em casa, a empurrar o clube do coração. Mas enquanto Farioli e os seus homens preparam o próximo embate, uma outra história começa a crescer fora das quatro linhas. Uma notícia de mercado, de promessas e de milhões. Porque há um nome que volta a agitar a Europa e a pôr os rivais em alerta. Samu, o talento espanhol que pode estar novamente na mira da Premier League. Há jogadores que o mundo observa em silêncio. Jogadores que basta um toque na bola para fazer parar quem está a ver. E Samu Aguioa é exatamente isso, o novo fenómeno que saiu do Porto para conquistar a Europa, e agora os gigantes da Premier League voltam a rondar. A imprensa inglesa voltou a fazer eco do que os adeptos já sabiam. Samu não passa despercebido. Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Newcastle e até o Nottingham Forest estão atentos, todos com os olhos postos no dragão espanhol que tem sido decisivo no ataque portista. E de Espanha, o Estadio Deportivo garante que há conversas, sondagens e propostas que podem chegar aos 3 dígitos. Mas atenção, o Porto não está de venda. Samu é um pilar do presente e um trunfo para o futuro. Tem contrato até 2029, uma cláusula de 100 milhões de euros e uma direção que sabe exatamente o que tem nas mãos. André Vilas-Boas não tem pressa. Farioli também não. E o jogador? O jogador está concentrado, calado, a trabalhar como quem quer escrever história, não manchetes. Samu chegou como o reforço mais caro de sempre do futebol português e desde então tem justificado cada cêntimo. 11 jogos, 9 golos, assistências, movimentação, maturidade e alma. No Dragão, já não é visto como promessa, é realidade. É fogo puro. É o instinto que faz a diferença nos jogos grandes, o toque de classe que decide quando o relógio já aparece contra nós. Os clubes ingleses podem ter dinheiro, podem ter marketing, podem ter glamour, mas há algo que o dinheiro não compra, a mística do Porto. E Samu sente isso. Desde o primeiro dia percebeu o peso do símbolo, o olhar exigente dos adeptos, a forma como aqui se vive o futebol. No Porto não se joga para ser vendido, joga-se para vencer. E essa mentalidade já se colou à pele dele. A paixão inglesa por Samu é real, mas o Porto não está em saldos, dizem os jornais. E é verdade. Porque quando a Premier League olhar para o Dragão, vai ter de olhar para cima. Este clube não é uma loja, é uma fortaleza. E quem quiser tocar num dos seus guerreiros vai ter de pagar o preço de quem compra o impossível. Ainda assim, o rumor cresce, os milhões aparecem, as manchetes multiplicam-se. Mas dentro do Olival, nada disso importa. Lá dentro, há trabalho, há foco, há uma equipa que sabe que a melhor resposta vem sempre dentro de campo. Farioli já disse mais de uma vez que Samu é intocável e que não há substituto para o que ele traz. Garra, velocidade e aquele instinto matador que faz levantar o Dragão inteiro. E talvez seja isso que mais incomoda os rivais, ver que o Porto continua a formar, a reinventar e a liderar. Que mesmo quando o mercado tenta desestabilizar, o clube segue em frente, mais unido do que nunca. Porque o Porto não vende a alma, o Porto cultiva-a. E enquanto os milhões da Premier piscam o olho, o foco no Olival é outro. É Moreirense. É campeonato. É continuar a vencer. Porque o Porto pode ser notícia em todo o mundo, mas o que realmente importa é o que acontece quando o árbitro apita. E quando isso acontecer, Samu vai estar lá, a correr, a lutar e a marcar, como sempre. O Porto nunca se distrai. O Porto nunca se rende. E o Porto, mesmo no meio dos rumores, continua a fazer o que sabe melhor: vencer com alma, lutar com orgulho e acreditar com o coração.